Zaidan já aqui conosco. Bom dia, Zaidan. Bom dia, Zé Paulo. Bom dia a todos. Bom dia. Bom, a reforma da Previdência, tudo indica aí daqui 15 dias, quando muito, né? Acho que daqui 13 dias. Mas era para ser dia 10, né? A principal manchete, talvez no dia 16 ou 17 de outubro, seja essa, aprovada a reforma da Previdência. Será? Provavelmente. Bom, daqui a pouco há imbróglios que você vai falar daqui a pouco. Né? Mas há a questão da reforma tributária, que está na fila, né? E todas as propostas reunidas, nenhuma delas é extraordinária, nenhuma delas provoca uma revolução no péssimo sistema tributário brasileiro, mas há alguns pontos que parecem consensuais. Um deles é diminuir a carga que pesa sobre o setor produtivo, inclusive desburocratizando, porque a burocracia custa dinheiro, né? Há empresas que têm de ter um departamento gigantesco, empresas grandes, só para cuidar da burocracia do pagamento de impostos, né? E as menores precisam ter pelo menos ali alguns contadores e tal, para lidarem com isso, porque o sistema é muito complexo e ruim. Mas o mais grave, o sistema é injusto. Então, a ideia é desonerar, mas sem perder receita. O governo quebrado não pode perder receita. Ao mesmo tempo, pressão de estados e municípios, que também, é óbvio, não querem perder receita. Agora, o interessante é que isso parece uma figura central nas ideias do Paulo Guedes. Desonerar a produção e, com isso, você tem um raciocínio lógico, você abre espaço para a contratação de funcionários, para empregar gente, para aumentar a produção e assim por diante. Embora haja uma ociosidade gigantesca, então não haverá um impacto imediato sobre o mercado de trabalho, porque, acima de tudo, há uma ociosidade considerável, né? Até voltarmos à normalidade para a geração de empregos, levará um tempo e condições muito propícias que não estamos enxergando. Mas é uma questão interessante que é o imposto de renda da pessoa física, e que ninguém fala a respeito. Quem falou a respeito aqui na Bandeirantes foi o Jair Bolsonaro, naquela mesma entrevista em que ele disse, primeiro, que o Sérgio Moro seria sim indicado para o Supremo Tribunal Federal. Segundo, que o Sérgio Moro seria indicado já para o lugar do Celso de Mello, o primeiro que vai sair, né? Se aposenta no ano que vem, em novembro do ano que vem. Aí em 21 tem o Marco Aurélio Mello, né? Mas a primeira vaga seria do Sérgio Moro. Hoje isso parece ter desabado. Nesta mesma entrevista, o Jair Bolsonaro falou sobre imposto de renda e sobre correção da tabela do imposto de renda. É quase uma promessa, foi quase uma promessa dele, né? Ele disse aqui o quê? Não, vou falar com o Paulo Guedes. Isso não tem cabimento e tal. Essa é uma das heranças lá do Fernando Henrique Cardoso, deixar de corrigir a tabela. Segundo os auditores da Receita, a defasagem hoje beira 100%. O que é isso? O Estado tira das pessoas dinheiro que não é do Estado. É uma apropriação indevida. Ele está tungando as pessoas. O Estado tunga os brasileiros, não corrigindo a tabela do imposto de renda e sem nenhum desgaste adicional. O cara não tem de pegar uma caneta. Eu acho até que ele vai cumprir essa promessa, mas a que preço, Zaidan? Não, aí que está. Eu acho que ele não vai cumprir. Imagina você cobrar 27,5 de quem ganha 5 mil e de quem ganha 50 mil. Bom, então não tem nenhuma lógica, da né? entrevista a gente já tem de tirar a vaga do Moro no Supremo, a correção da tabela do imposto de renda, sobra... Sobra que ele estava feliz com o Palmeiras na época. Olha que isso aí pode não terminar muito bem no final do ano, mas hein? O Palmeiras está jogando bem. Mas então, é impressionante, porque houve, inclusive aqui na Bandeirantes, uma campanha pela correção da tabela. Outro dia o Rafael até lembrava que o PT abraçou essa bandeira da Bandeirantes. O PT na época era oposição ao Fernando Henrique. Sim, precisa corrigir a tabela. O PT chegou ao poder. Aí depois o PSDB abraçou a campanha. Aí o PSDB falou, não, mas que isso, que injustiça e tal. E ninguém corrige coisa nenhuma. Porque estão na hora que fazem a tungando conta... o trabalhador. É o trabalhador. É aquele, ele nem vê o dinheiro. Quando ele recebe o salário, a parte do imposto de renda já foi. Já foi descontada. Não é? E eles não vão... E outra coisa, o pior, porque recuperar o que roubaram em 23 anos, esquece. Não é? Mas que pelo menos parem de roubar daqui para frente. E para isso, corrigir é tornar correto.
Não é 4%, 3% como a Dilma Privilegiar, fez. né? Corrigir é tornar correto. Seria tirar toda a defasagem. Isso não vai acontecer, a não ser que haja uma mobilização absurda pressionando o governo e parlamentares, etc. Isso não vai acontecer. O governo não pode perder receita. Agora, eu acho impressionante, como sempre falo em desonerar, mas ninguém pensa no trabalhador. Olha, Zaidan, primeiro que todo governo que sentou lá na cadeira de taxinha da turma da economia fez a conta e falou, meu Deus, não podemos abrir mão desse dinheiro. Então, todo o altruísmo já desaparece na hora que o cara vê o tamanho da conta e ele fala, não vai dar certo, porque afinal de contas ele tem que chegar no final do ano, ele tem que entregar as contas todas pagas e se for maior tem que se endividar mais e a gente sabe onde isso tudo vai parar. Então essa é a primeira lógica. A lógica da justiça do sistema tributário, ela está sim no imposto de renda, mas eu já falei isso aqui, a regressividade, ela está muito mais focada também, ou divide esse problema com o peso do imposto sobre consumo no Brasil. Eu já falei isso aqui várias vezes. O pobre paga 40% de imposto sobre o caderno e o rico também. Por isso é que a lógica ou pelo menos o ponto em comum que existe hoje entre os projetos que estão circulando é distribuir melhor entre renda, consumo e patrimônio, o peso da carga tributária, que no Brasil hoje é absolutamente injusto e regressivo. Você tocou no assunto da reforma tributária, a gente termina a semana assistindo aí a um festival de incompetência de coordenação política e também de abuso de capital político de lideranças no Congresso Nacional, por causa da reforma da Previdência, o toma lá da cá, agora todo mundo de olho para ver como é que vai ficar a divisão do dinheiro do petróleo. E na semana passada, o ministro Paulo Guedes, num evento, agora já nem lembro mais em que cidade, ele prometeu, semana que vem tem projeto da reforma tributária. Ele está falando isso e não entregou. Agora está dizendo que é daqui a 2 semanas, porque não vai ser só a reforma tributária, tem uma agenda da pauta econômica, dos 3 Ds que ele quer fazer com o orçamento, desvincular, desobrigar e desvincular. E assim o país vai sendo arrastado por uma agenda gigante, mas com uma pauta vazia, em que as coisas não acontecem. Mas há um problema central aí. Nunca há retidão com a injustiça, correto? Você não arruma nada, você não muda nada, você não torna nada melhor com a injustiça. A não correção da tabela é roubo. É roubo. Não, você tem e não toda adianta a razão. você dizer, não, eu não posso deixar de roubar porque eu estou quebrado. Isso Essa não existe. é a lógica. Isso não existe. Não é? É um Essa é a princípio. lógica. Você tem um princípio. Você não pode roubar. Você não pode roubar. E as pessoas estão sendo tungadas pela não correção da tabela. Você não vai resolver o problema do Estado simplesmente depenando as pessoas. Não, mas olha, isso é uma coisa assim, essa briga do imposto Até de porque renda... não temos um problema de demanda. Física. Temos. Não temos um problema de renda baixa. Claro. O consumo não está... E, obviamente, toda a atividade econômica fortemente atingido porque o brasileiro hoje consome muito menos. Há um problema de demanda. E você ainda tira renda das pessoas, não corrigindo a tabela, ou seja, de maneira injusta. Agora sim, Zaidan, eu concordo com você absolutamente 100% em todos os pontos. Quando a gente olha para a realidade hoje da política e das contas públicas, a gente sabe que isso não vai acontecer. O debate sobre a reforma tributária avançou muito mais do que se esperava, até por esse desejo de protagonismo do Congresso Nacional, entre Câmara e Senado. E aí eu vou trazer o meu destaque aqui, né, conversando com as pessoas em Brasília. A grande surpresa desses 9 meses, caminhando para o 10º mês do governo, foi o crescimento da importância do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Ele ficou muito atrapalhado no começo do governo, ele perdeu o poder ali na articulação política, que sempre foi o papel mais relevante da Casa Civil. De saída, ele já perdeu esse poder, porque sabia-se, desde o dia 0, que ele não tinha boa articulação no Congresso, ele nunca fez parte de nenhuma elite de lideranças ou de tomadas de decisão do Congresso Nacional antes dele vir com o Bolsonaro para o governo. Então, ele já perdeu de cara, a Casa Civil foi desmembrada. O que ele ganhou para ele? E ele acabou transformando isso num grande poder. Ele ganhou o projeto de privatizações, que é o plano de investimentos, e a agenda dos ministérios. O ministro Onyx Lorenzoni hoje, ele tem
Ele manda nos ministérios, ele comanda os ministérios, ele é que faz a reunião e ele é que acompanha toda a agenda dos ministérios e diz isso vai, isso não vai, isso vai, isso não vai. Isso tem causado uma irritação enorme na equipe do Ministério da Economia e mais, nos últimos temas que deixaram o presidente Bolsonaro bem bravos com o Paulo Guedes, quem ficou entre o anjinho e o diabinho, quem fez o papel de anjinho lá do outro lado, já que o Paulo Guedes virou o diabinho querendo defender a CPMF, foi o Onyx Lorenzoni. Então, há 2, 3 meses, você ligava lá em Brasília, todo mundo falava assim, não, o Onyx na primeira reforma ministerial é ele que vai sair, esse cara não dura 6 meses, esse cara não dura 1 ano. Mas o poder dele vem crescendo. E, na contrapartida, quem vem perdendo é o Paulo Guedes. Então, até porque o Paulo Guedes tem se revelado muito mais prolixo do que ativo, né? Ele fala, ele ficou pródigo em fazer o prognóstico da economia brasileira e não consegue avançar na própria agenda. Ele tem um cuidado extremo com a comunicação, de como é que ele se comunica. Ele tem essa preocupação, apesar dele fazer tudo errado, ele tem essa preocupação de comunicar errado, mas ele tem feito isso. E quem está perdendo, ele está perdendo espaço. E aí, Zé Paulo, por último, eu quero dizer aqui o seguinte, desde que o Paulo Guedes foi apresentado como superministro, ficou com 3 ou 4 ministérios, enfim, os ministérios mais importantes da esplanada, eu sempre defendi o seguinte, no sistema presidencialista brasileiro, na forma como as decisões são compartilhadas em Brasília, o Brasil, que tem um superministro, não tem nenhum, né? O maior risco que o Paulo Guedes sempre correu, e isso tudo está indicando agora, é exatamente o peso do superministério, né? É ele ser e acabar sendo nenhum. E é isso que está acontecendo. Ele está perdendo poder por responsabilidade dele mesmo, por alguma inteligência do Onyx Lorenzoni de perceber, de estar ali perto do presidente Bolsonaro e perceber os momentos que ele podia ganhar a briga, dele ter caído no colo do Onyx Lorenzoni, essa pauta das privatizações, que o Paulo Guedes queria para ele de todo jeito, Tarcísio Gomes também não tem influência sobre isso, não. Então, esse jogo de poder que está mudando em Brasília pode ter uma influência direta na agenda econômica que vai ser tocada. E o inimigo do Lorenzoni se tornou agora aliado dele, o Rodrigo Maia. E eu acho que seria importante, o Rodrigo então... Maia vai se aliar a quem tem poder. O Rodrigo Maia é esperto, ele vai olhar e vai falar assim, quem é que está no poder agora? É o Onyx Lorenzoni? Onyx, vem cá. É isso que ele vai fazer. É importante, então, né, nessa altura da nossa conversa, falar do que aconteceu ontem, né? O governador João Dória, né, esteve participando de reunião com o Davi Alcolumbre, né? E os ministros da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e da Economia, Paulo Guedes. E o posicionamento dele foi apresentado nesse encontro. Ele defende a partilha dos 106 bilhões de reais. Aí, de novo, nós estamos contando com o ovo antes da galinha botar, né? O tema está associado à reforma da Previdência. Os parlamentares exigem a divisão de recursos do mega leilão do petróleo com estados e municípios para votar o texto. Cobram ainda outros compromissos firmados pelo Planalto. Por isso, há dúvidas se vai ser mesmo, viu? Nesse mês de outubro aqui, a aprovação da reforma da Previdência. E o governador pediu bom senso para atender aos interesses de todos. Na medida em que isto atende ao interesse de todos, a todos os estados. Não especifica e nem exclui nenhum estado. Portanto, pelo bom senso, não só o presidente do Senado, mas certamente os líderes no Senado Federal compreenderão. E a reforma da Previdência é importante para o Brasil. O governo já sinaliza, hoje surgiu essa notícia, viu, Zé Paulo, jogar para o Congresso essa definição. Veja só, para permitir que a pauta da reforma da Previdência avance e num sinal de deferência ao Congresso Nacional, mandar pro Congresso Nacional essa decisão. Já tinha um acordo pré-firmado entre estados, União e municípios, mas não ficou bem parado. Na hora da aprovação da reforma da Previdência, os parlamentares exigiram mais e parece que vão levar. O governo admite deixar que a conta seja feita pelo próprio parlamento. É claro, com o acompanhamento do governo federal, mas no seguinte sentido seria feita a negociação. O que é que vocês querem? Quanto é que vocês querem levar nessa negociação? E aqui eu não estou falando, é claro, não são os deputados ou senadores que vão levar para eles, mas eles vão levar para suas bases eleitorais, para os seus estados. O Rodrigo Maia, por exemplo, tem feito propaganda em redes sociais, quem o acompanha tem visto, que ele fez um acordo para que o Rio de Janeiro fique com não sei quanto. É repartição, repartição. Que isso vai resultar em dinheiro para a escola, em dinheiro para não sei o quê. Então, o que os parlamentares querem
querem é capitalizar na negociação. São 106 bilhões de reais, é muito dinheiro. A expectativa para o leilão, repito, no dia 6 de novembro deve ser realizado, se não houver nenhuma medida judicial que inviabilize o leilão até lá. Tem muita gente interessada. Esse leilão vai dobrar as nossas reservas de petróleo, é o leilão do excedente do pré-sal. Nós extraímos muito mais do que esperávamos daquele contrato de 2010. É o excedente, portanto, como o próprio nome diz, é mais dinheiro, é mais petróleo e, é claro, está todo mundo de olho nisso. Acho que na mesma proporção em que... Mas aí, né, é só uma expectativa mesmo, uma esperança muito mais do que qualquer perspectiva de que algo real aconteça. Na mesma medida que há fome por esse dinheiro, e ela é justificável, porque é um dinheiro, né, não inesperado, mas é um dinheiro com o qual muita gente não contava e é muita grana. Na mesma medida em que há fome por esse dinheiro, seria importante estabelecer regras para que esse dinheiro fosse usado adequadamente, né? Porque isso aí vem para o caixa de um governo como o Rio de Janeiro, por exemplo, como Minas Gerais. O Espírito Santo tem um trabalho interessante, porque tudo que sai... É claro, o Espírito Santo tem um trabalho de muito tempo, né? de ajuste fiscal, né? É o único Houve um estado custo com nota social A. importante também. Vamos nos lembrar daquela greve de policiais interminável no Espírito Santo, né? Então, você tem ali, por um lado, né, policiais que ficaram muito tempo sem reajuste salarial. Por outro, o Estado hoje tem uma condição financeira muito boa. 50% de tudo que o Espírito Santo recebe de royalty vai para um fundo de infraestrutura. Então, não tem essa de botar no caixa para pagar a aposentadoria, porque o Estado consegue hoje lidar com as contas correntes de maneira adequada. Então, acho que seria legal se no Congresso Nacional, a essa altura aqui do campeonato, nem é esse o momento, mas que a gente discutisse o que fazer com esse dinheiro daqui em diante, para não acontecer o que aconteceu no Rio de Janeiro, no governo Cabral. Chega aquela explosão de dinheiro, é petróleo, é dinheiro do petróleo entrando. É o estado que mais produz petróleo. E aí você vai fazendo, vai pagando aposentadoria, de repente tem um problema na produção de petróleo, o barril vai de 150 para 30 e o seu estado vira uma represa que tinha água cheia e de repente você olha, tá cheio de carcaça inteiros, de carro né? velho, né? Você vê a Rússia, por exemplo. A Venezuela, né? A Rússia, pô, é um país que é uma potência militar, mas que depende de petróleo. A economia... Agora, só uma coisa. Nessa repartição que você citou, na distribuição dos recursos, né? Então, tem aqueles que têm a voz mais alta. Que se representam melhor, que conseguem gritar mais na hora da divisão do bolo. Né? Não é o caso das viúvas. Então, a reforma é fundamental, o equilíbrio fiscal é fundamental, embora não seja um fim em si mesmo, o fim é sempre o bem-estar das pessoas, mas ninguém me convence de que é direito uma viúva receber menos de 100% da pensão. Ninguém me convence que é correto receber menos de 100% da pensão. Ainda que ela receba um outro benefício? Isso é um... Não, aí outra coisa. Tá. Mas sem acúmulo de benefícios. Isso para mim é um contrato rasgado. 60% é rasgar o contrato. Você não pode alcançar o equilíbrio fiscal à custa de miseráveis. Não é? 60% de pensão, para mim, é outro roubo. Ela tem direito à pensão integral. Isso é um contrato entre quem pagou durante 30, 35 anos aquele troço e depois o direito da viúva é rasgado. Isso tem um nome, viu, Zaidan? Pois não, Zé. Crueldade. Crueldade. Exato. Eu só discordo no acúmulo de pensão. Aí, não, Zaidan. sim. No acúmulo de pensão eu discordo. Sim. Agora, eu também acho que é preciso garantir o mínimo. Se é o mínimo, é o mínimo. Né? O próprio nome diz salário mínimo, né? Então, é o mínimo que alguém tem que receber. Ninguém pode receber menos do que isso. Eu só quero fazer um ponto aqui. Especifique aí o acúmulo de pensão, Pedro. Sabe por quê? Vai falar assim, não, mas o homem morreu, então a despesa vai ser menor. Não vai ser menor. Quer dizer, dá um padrão de vida. Não, mas se a mulher... a ser mantido. Há um padrão de vida. Tem um condomínio para pagar, sabe? Tem às vezes uma pessoa para cuidar. Nós estamos falando do acúmulo de benefícios. Então, é o não de pensão. Que é uma coisa o acúmulo de benefício é a aposentadoria da mulher e a pensão do marido. Outra coisa esse é o caso a mais mulher comum. que não tem aposentadoria e só tem a pensão. Só tem a pensão. E o Zé Paulo está corretíssimo. Não é pelo contrário, não é que vai diminuir a despesa, vai diminuir a renda. Porque ele já não... Porque muitas vezes o sujeito é aposentado, mas trabalha ainda. Porque a aposentadoria não cobre as despesas. Né?
Eu só quero voltar num ponto aqui importante sobre a divisão dos royalties do petróleo. Eu não acho nem um pouco justo o Rio de Janeiro receber a mais, porque o petróleo está concentrado na área dele. O petróleo está concentrado na área do Rio de Janeiro e ele recebe mais, não é porque ele foi mais produtivo, não é porque ele foi mais eficiente, não é porque ele fez a mais pela descoberta do petróleo. O Rio de Janeiro não fez nada, ele está sentado e recebeu dinheiro. Geográfica. Exatamente. Então, assim, Ué, isso não vale? Então aí nosso... vamos lembrar da primeira-ministra de Israel, a Golda Meir, que certa vez, até com muito bom humor, ela disse assim, Moisés andou 40 anos pelo deserto e veio parar num lugar que não tinha petróleo. Ora, é coisa da natureza. Então o Rio de Janeiro tem essas reservas e por isso vai ser passado para trás? O petróleo é do país, tem que dividir com o país inteiro. Não, eu não acho, não. E não é investimento do Rio de Janeiro, não é um investimento do Rio de Janeiro, a extração maior a riqueza está lá, como está no Texas, né? Como está no Texas, nos Estados Unidos, que eles dividem com o país. Uma compensação ambiental por um eventual dano prejudicado pela extração, agora, é algo a ser discutido. Agora, simplesmente porque o petróleo está lá, é do país. O bem é do país, ué. O bem não é do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não tem uma estatal para extrair petróleo. Exato. O Rio de Janeiro, muito pelo contrário, o Rio de Janeiro se beneficia de complexos enormes construídos pela Petrobras ali, com geração de emprego, empresas, com geração de impostos estaduais, como acontece em várias cidades como Macaé, Magé, enfim, outros inúmeros municípios do Rio de Janeiro que vivem disso. Então o Rio de Janeiro tem, e é mérito do Rio de Janeiro, sorte também, né? Sorte, tem mais emprego, tem mais ICMS, as cidades têm mais ISS, em compensação tem de ter políticos mais honestos, que investam melhor em educação, que investam melhor em hospital, que investam melhor em infraestrutura. Agora, impedir que o Piauí, por exemplo, que supostamente deu azar na existência de uma bacia de petróleo qualquer, tem acesso a esse dinheiro em detrimento do Rio de Janeiro ou de São Paulo? Eu vou fazer então, eu vou fazer o advogado do Tinhoso aqui. Então o estado de São Paulo, que é o mais avançado da federação, devia também dividir com os outros. Mas é certo isso? Não, mas dividir as suas riquezas com outros estados. A gente está falando de petróleo e gás. Não é de petróleo, estou falando de riqueza. Também não ia defender, não. Pelo contrário, porque, bom, se bem que eu sou de Brasília, eu vou defender pro Brasília, aqui que não na Baía de Santos tem muita coisa. Eu não entendi o ponto, Zé Paulo. A bacia de Santos não fica aqui no estado de São Paulo, né? Não, fica sim, mais mas tem muita coisa aqui. Mas o petróleo é do Brasil, ele tem que ser dividido. O que eu estou dizendo é o seguinte, São Paulo é o estado mais rico da federação, então vamos distribuir essa riqueza por todos os estados do Brasil. Paulo é rico pela nós já pagamos muito de impostos, pela concentração urbana, pelo investimento, pelo Porto de Santos. Tem nada a ver com petróleo, Zé Paulo, não estou falando isso, eu não estou dizendo que São Paulo tem petróleo, estou dizendo a riqueza do estado. Dentro desse argumento que vocês estão usando sobre o petróleo, eu estou ampliando aqui. Então a riqueza do estado de São Paulo devia ser dividida também. Vocês querem isso? A riqueza produzida pela extração de petróleo. Só essa, nenhuma outra. A nossa pelo trabalho. Isso, então, essa fica com a gente. E vamos dividir isso, é o nosso esforço que está aí. Você está misturando as coisas, Zé Paulo. Não, acho que vocês é que estão. Eu acho que o Rio de Janeiro tem todo o direito de protestar contra essa divisão aí.